O Salmo 59 nasce num dos momentos mais perigosos da vida de Davi, quando o rei Saul enviou soldados para vigiar a sua casa durante a noite com ordens de matá-lo ao amanhecer, conforme relata 1 Samuel, capítulo 19, versículos 11 ao 18. Imagina a angústia de saber que homens armados estão do lado de fora da tua porta, esperando o momento certo para te destruir. Naquele instante de pavor absoluto, Davi não entrou em pânico desesperado, não tentou lutar sozinho contra forças superiores, mas fez algo que mudou completamente a situação. Ele clamou ao Senhor, pedindo cobertura divina. E Deus respondeu de forma tão poderosa que Davi conseguiu escapar ileso enquanto seus inimigos ficaram confusos e impotentes. Esta história não está na Bíblia apenas como registro histórico. Está ali para te ensinar que quando o Altíssimo te cobre com seu poder, nenhuma arma forjada contra ti prosperará, conforme promete Isaías capítulo 54, versículo 17. Quando entregas as tuas batalhas nas mãos do Senhor logo pela manhã, estás ativando uma proteção sobrenatural que vai à tua frente preparando o caminho, que fica atrás de ti guardando as tuas costas, que te rodeia completamente como um escudo invisível, mas real. Não importa quantos inimigos visíveis ou invisíveis se levantem contra ti hoje, o poder de Deus é infinitamente maior do que qualquer oposição que possas enfrentar neste mundo. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai Celestial, nós vimos diante de Ti nesta manhã com corações abertos e espíritos sedentos da Tua presença. Reconhecemos que sem Ti nada somos, que sem o Teu poder não temos forças para enfrentar este dia. Senhor, assim como cobriste Davi quando inimigos cercavam a sua casa, nós te pedimos que nos cubras agora com o Teu manto de proteção divina, que o Teu poder desça sobre cada pessoa que ora neste momento, que a Tua glória encha cada cômodo das nossas casas, que a Tua luz dissipe toda a treva que tenta se aproximar. Declaramos que esta manhã não começará dominada pelo medo, mas sim pela fé inabalável de que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, conforme está escrito no Salmo 46, versículo 1. Pai, cobre os nossos pensamentos com a Tua paz, que excede todo entendimento. Guarda a nossa mente de ansiedades paralisantes, de preocupações que roubam a alegria, de pensamentos negativos que nos afastam da Tua verdade. Que possamos pensar hoje apenas no que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Senhor, cobre as nossas palavras com a Tua sabedoria. Que a nossa boca não profira maldição, mas sim bênção. Que os nossos lábios não espalhem desânimo, mas sim esperança. Ajuda-nos a falar palavras que edificam e não que destroem, que curam e não que ferem. Que cada conversa que tivermos hoje seja temperada com o sal da Tua graça. Que cada conselho que dermos seja guiado pelo Teu Espírito Santo. Pai, cobre as nossas emoções com o Teu amor perfeito. Há corações aqui que acordaram feridos, magoados, decepcionados com pessoas ou situações. Toca essas feridas emocionais com o Teu bálsamo curador. Restaura a alegria roubada. Renova a esperança perdida. Que ninguém termine este dia sem sentir que Tu te importas profundamente com cada dor da alma. Senhor, cobre os nossos relacionamentos com a Tua graça reconciliadora, onde há brigas, traz paz.
Onde há mágoas, traz perdão. Onde há distância, traz aproximação. Pai Celestial, cobre as nossas famílias com proteção angelical. Coloca anjos ao redor das nossas casas, guardando cada entrada e saída. Que nenhum mal penetre nos nossos lares, que nenhuma doença atravesse as nossas portas, que nenhuma tragédia alcance os nossos entes queridos. Declara sobre cada família que ora neste momento que ela está selada com o sangue precioso de Jesus Cristo. Senhor, cobre os nossos filhos com sabedoria e discernimento. Guarda-os de más companhias, de influências destrutivas, de caminhos perigosos. Que andem sempre na tua luz, que façam escolhas sábias, que cresçam no teu temor e conhecimento. Dá-nos como pais e mães a sensibilidade espiritual para perceber quando algo não vai bem, a coragem para disciplinar quando necessário, a paciência para ensinar diariamente. Pai, cobre os nossos cônjuges com o teu amor que nunca falha. Fortalece os casamentos que estão em crise, restaura a intimidade perdida, renova o compromisso enfraquecido. Senhor, cobre as nossas finanças com a tua provisão abundante. Tu que alimentas as aves do céu e vestes os lírios do campo, certamente não nos deixarás faltar o necessário. Abre portas de emprego para os desempregados, multiplica os recursos dos que têm pouco, dá sabedoria na administração do dinheiro. Que possamos ser fiéis nos dízimos e generosos nas ofertas, confiando que não se pode zombar de Deus, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Pai, cobre a nossa saúde com a tua virtude curadora. Toca cada corpo enfermo que clama a ti nesta manhã, cada pessoa que sofre com doenças crônicas, cada alma atormentada por males que os médicos não conseguem diagnosticar. Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara. Pelas chagas de Jesus, fomos sarados conforme declara Isaías, capítulo 53, versículo 5. Que esta verdade se manifeste hoje na vida de cada enfermo que confia no teu poder restaurador. Senhor, cobre os nossos empregos com estabilidade e crescimento. Guarda-nos de demissões injustas, de ambientes tóxicos, de chefes opressores. Dá-nos favor diante das autoridades, sabedoria para realizar as tarefas com excelência, criatividade para resolver problemas complexos. Que sejamos luz no ambiente de trabalho, que a nossa conduta irrepreensível testemunhe da tua presença em nós. Pai, cobre os nossos negócios com prosperidade honesta. Multiplica o trabalho das nossas mãos. Abençoa cada empreendimento iniciado em teu nome. Faz prosperar os projetos que estão alinhados com a tua vontade. Ensina-nos a negociar com justiça, a tratar funcionários com dignidade, a servir clientes com integridade. Que o nosso sucesso não seja construído sobre práticas desonestas, mas sim sobre princípios bíblicos sólidos. Senhor, cobre os nossos estudos com inteligência e concentração. Há estudantes aqui que enfrentam provas difíceis, concursos importantes, desafios acadêmicos que parecem impossíveis. Pai Celestial, cobre os nossos ministérios com unção fresca do teu Espírito. Capacita pastores, líderes, evangelistas, missionários e todos que trabalham na tua obra. Que não ministremos na força da carne, mas sim no poder do Espírito Santo. Usa-nos como instrumentos de transformação, como canais da tua graça, como embaixadores do teu reino nesta terra. Senhor, cobre as nossas decisões com clareza e direção divina. Muitos estão em encruzilhadas importantes hoje, precisando escolher entre caminhos diferentes. Ilumina o caminho certo, fecha as portas erradas, confirma através de sinais inequívocos qual é a tua vontade perfeita. Que não andemos confusos, mas sim confiantes de que o Senhor firmará os passos do homem bom e no seu caminho se comprazerá conforme promete o Salmo 37, versículo 23. Pai, cobre os nossos sonhos e projetos com realização sobrenatural.
Há visões aqui que parecem impossíveis aos olhos humanos, mas sabemos que para ti nada é impossível. Senhor, cobre as nossas viagens com segurança total. Protege os que vão pegar a estrada hoje, os que vão usar transporte público, os que vão pilotar ou viajar de avião. Guarda-os de acidentes, de assaltos, de qualquer mal que tente interceptar o caminho. Envia anjos para irem à frente preparando estradas seguras, removendo obstáculos perigosos, afastando perigos invisíveis. Que todos cheguem ao destino em paz e retornem aos seus lares com bem. Pai, cobre os nossos processos judiciais com vitórias justas. Há batalhas legais sendo travadas neste momento, causas que parecem perdidas, injustiças que clamam por reparação. Tu és o juiz de toda a terra e farás justiça aos oprimidos. Confunde os conselhos dos ímpios, desfaz as tramas dos maldosos, traz à luz a verdade escondida. Que cada processo seja resolvido a nosso favor quando estivermos do lado certo e que haja misericórdia e oportunidade de correção quando errarmos. Senhor, cobre os nossos talentos e dons com multiplicação poderosa. Pai Celestial, cobre as nossas conquistas com humildade genuína. Quando vierem as vitórias, quando recebermos promoções, quando alcançarmos objetivos importantes, guarda o nosso coração do orgulho destruidor. Que saibamos sempre dar a Ti toda a glória, reconhecendo que tudo o que temos e somos vem das Tuas mãos generosas. Ensina-nos a viver com gratidão constante, celebrando cada pequena bênção como grande milagre. Senhor, cobre os nossos fracassos com misericórdia restauradora. Quando tropeçarmos, quando falharmos, quando cometermos erros graves, não permitas que o inimigo nos destrua com condenação. Levanta-nos novamente, limpa as nossas feridas, dá-nos nova oportunidade. Que aprendamos com cada queda, que cresçamos através de cada derrota, que nos tornemos mais fortes depois de cada batalha perdida. Pai, cobre os nossos medos com coragem sobrenatural. Há temores paralisantes aqui. Medo do futuro, medo de doenças, medo da morte, medo de perder pessoas amadas. Senhor, cobre os nossos inimigos com a Tua justiça perfeita. Não pedimos vingança porque a vingança pertence a Ti, conforme está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 19. Mas pedimos que trates com cada pessoa que nos faz mal, que toques o coração dos que conspiram contra nós, que transformes os que desejam a nossa destruição. Se for possível, converte-os. Se não for possível, paralisa as suas obras malignas. Que nenhum plano tramado contra nós prospere, que toda língua que se levantar em juízo seja condenada. Pai, cobre os nossos arrependimentos com perdão completo. Há culpas pesadas aqui, pecados do passado que ainda atormentam a consciência, erros que parecem imperdoáveis. Mas a Tua palavra declara que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, conforme promete 1 João capítulo 1, versículo 9. Que hoje seja dia de libertação da culpa, de soltura das correntes do passado, de recomeço verdadeiro. Pai Celestial, cobre as nossas orações não respondidas com paciência confiante. Há pedidos antigos aqui, súplicas repetidas há anos, clamores que parecem não chegar aos Teus ouvidos. Mas sabemos que Tu ouves cada oração, que nenhuma lágrima cai no chão sem que Tu vejas, que o Teu tempo é perfeito mesmo quando não entendemos a demora. Fortalece a nossa fé para continuar orando sem desanimar, para perseverar intercedendo até ver a resposta manifestada. Senhor, cobre as nossas tentações com escape providencial. Tu prometeste que não permitirás que sejamos tentados além das nossas forças e que com a tentação darás também o meio de escape conforme está em 1 Coríntios,
capítulo 10, versículo 13. Quando a tentação vier hoje, mostra-nos a porta de saída, dá-nos força para resistir, enche-nos do teu espírito para vencermos. Que não caiamos nas armadilhas do inimigo, mas permaneçamos firmes na fé. Pai, cobre os nossos vícios e dependências com libertação total. Senhor, cobre as nossas feridas emocionais com cura profunda. Há traumas de infância aqui, abusos sofridos, rejeições dolorosas, abandonos que marcaram para sempre. Toca essas áreas machucadas da alma com o teu amor que restaura completamente. Que possamos perdoar quem nos feriu, que consigamos soltar as mágoas guardadas, que experimentemos liberdade emocional verdadeira. Transforma a nossa dor em propósito, usa a nossa história de sofrimento para consolar outros que passam pelo mesmo vale. Pai, cobre as nossas expectativas com realismo equilibrado. Ensina-nos a sonhar grande porque Tu és grande, mas também a aceitar quando as coisas não acontecem exatamente como planejamos, que não percamos a esperança quando os planos mudam, que não desanimemos quando a realidade não corresponde à expectativa. Dá-nos sabedoria para distinguir entre sonhos legítimos plantados por Ti e ilusões criadas pela nossa própria vontade. Senhor, cobre os nossos lutos com consolo divino. Pai Celestial, cobre as nossas fraquezas com o Teu poder que se aperfeiçoa na fraqueza, conforme declarou o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Não pedimos que remova as nossas limitações, mas sim que a Tua graça seja suficiente, que o Teu poder se manifeste exatamente onde somos mais fracos. Que aprendamos a nos gloriar nas fraquezas para que o poder de Cristo repouse sobre nós. Transforma cada limitação em oportunidade de dependência total de Ti. Senhor, cobre os nossos testemunhos com autenticidade transformadora. Que a nossa vida fale mais alto do que as nossas palavras. Que a mudança operada em nós seja tão evidente que outros queiram conhecer o Deus que servimos. Usa a nossa história para alcançar corações endurecidos. Usa a nossa transformação para inspirar os desanimados. Usa o nosso testemunho para glorificar o Teu nome. Pai, cobre os nossos propósitos com alinhamento divino. Ajusta os nossos desejos à Tua vontade perfeita. Molda os nossos sonhos segundo o Teu plano eterno. Senhor, cobre os nossos pastores e líderes espirituais com proteção especial. Sabemos que eles são alvos preferenciais dos ataques do inimigo, que enfrentam batalhas intensas nos bastidores. Fortalece-os quando estiverem cansados, encoraja-os quando estiverem desanimados, sustenta-os quando a carga parecer pesada demais. Guarda as suas famílias, protege os seus filhos, abençoa os seus ministérios. Que nunca lhes falte a Tua presença, a Tua palavra e o Teu poder. Pai, cobre os missionários que estão em campos difíceis, com provisão sobrenatural e proteção angelical. Os que deixaram conforto e segurança para levar o Evangelho aos confins da terra, merecem o nosso cuidado intercessório. Supre cada necessidade material. Guarda-os de doenças tropicais, protege-os de perseguições, abre portas para o Evangelho. Que vejam frutos abundantes do trabalho árduo, que experimentem avivamento nas regiões mais resistentes. Senhor, cobre as crianças e adolescentes com sabedoria precoce e proteção constante. Pai Celestial, cobre os idosos com dignidade e cuidado amoroso. Que não sejam esquecidos pelas famílias, que não sejam maltratados em instituições, que não terminem os seus dias em solidão. Dá-lhes saúde na velhice, lucidez mental até o fim, paz no coração. Levanta pessoas dispostas a cuidar deles com carinho, a ouvir as suas histórias, a valorizar a sabedoria acumulada. Que os últimos anos sejam os melhores,
cheios da tua presença e da certeza da eternidade contigo. Senhor, cobre os solteiros com contentamento e propósito. Que não se sintam incompletos por não terem um cônjuge, que descubram a plenitude que só tu podes dar. Para os que desejam casar, prepara o parceiro certo no tempo certo. Para os que escolheram o celibato pelo reino, fortalece essa decisão e usa-os poderosamente. Que todos encontrem identidade em ti e não no estado civil. Pai, cobre os viúvos e viúvas com consolo especial. Tu prometeste ser pai dos órfãos e juiz das viúvas, conforme está no Salmo 68, versículo 5. Senhor, cobre os divorciados com restauração emocional e nova esperança. Que não carreguem vergonha ou condenação, que encontrem cura para as feridas do casamento desfeito. Dá-lhes sabedoria para lidar com ex-cônjuges quando há filhos envolvidos, graça para perdoar as mágoas, coragem para recomeçar. Se for da tua vontade, prepara novos relacionamentos saudáveis. Se não for, ensina-os a viver plenos em ti. Pai, cobre os dependentes químicos com libertação completa. Quebra as correntes do vício, destrói o poder das drogas sobre as vidas, restaura famílias destruídas pela dependência. Levanta casas de recuperação eficientes, capacita conselheiros e terapeutas, fortalece grupos de apoio. Que cada viciado encontre o caminho da liberdade, que cada família dilacerada seja restaurada, que cada vida perdida seja resgatada. Senhor, cobre os presos com arrependimento genuíno e transformação verdadeira. Que as prisões se tornem campos missionários frutíferos, que muitos encontrem a ti atrás das grades. Pai Celestial, cobre os profissionais de saúde com sabedoria diagnóstica e mãos habilidosas. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e todos que trabalham cuidando de vidas precisam do teu toque especial. Dá-lhes discernimento para identificar doenças, precisão nos tratamentos, compaixão no atendimento. Protege-os de contaminações, guarda-os do esgotamento emocional, renova as forças diariamente. Que sejam instrumentos de cura nas tuas mãos. Senhor, cobre os professores com paciência infinita e amor pedagógico. Eles moldam gerações, influenciam futuros, plantam sementes de conhecimento. Dá-lhes criatividade para ensinar, autoridade para disciplinar, sensibilidade para perceber alunos em dificuldade. Valoriza financeiramente essa profissão tão importante, restaura o respeito social pelos educadores, abençoa cada sala de aula com um ambiente propício ao aprendizado. Pai, cobre os policiais e militares com proteção nas ruas e campos de batalha. Eles colocam as suas vidas em risco diariamente para garantir a nossa segurança. Senhor, cobre os políticos honestos com coragem para fazer o certo. Num sistema corrompido, levanta homens e mulheres íntegros que não se vendem, que não se dobram à pressão, que governam com justiça. Expõe a corrupção, pune os corruptos, restaura a dignidade da política. Que os eleitos lembrem que prestarão contas a ti de cada decisão tomada. Dá sabedoria aos governantes, justiça aos juízes, integridade aos legisladores. Pai, cobre os artistas e comunicadores cristãos com unção criativa. Que produzam conteúdo de qualidade que glorifique o teu nome. Que alcancem multidões através da arte redimida. Que sejam luz na indústria do entretenimento. Capacita músicos, atores, escritores, produtores e todos que usam talentos artísticos para o reino. Que a cultura seja transformada pelo Evangelho. Senhor, cobre os empresários cristãos com prosperidade ética, que construam negócios baseados em princípios bíblicos, que tratem funcionários com justiça, que sirvam clientes com excelência. Pai Celestial, cobre esta nação com avivamento espiritual.
Derrama o teu espírito sobre esta terra, quebra o orgulho que nos afasta de ti, traz arrependimento nacional genuíno. Que as igrejas se encham novamente, que as famílias voltem aos altares, que a sociedade reconheça que sem ti nada somos. Levanta pregadores ousados, que não diluam a mensagem, que não negociem a verdade, que preguem o evangelho completo com poder e demonstração do Espírito Santo. Senhor, cobre todas as áreas que não mencionamos especificamente, mas que são importantes para ti. Tu conheces cada detalhe das nossas vidas, cada necessidade não verbalizada, cada desejo secreto do coração. Nada escapa ao teu conhecimento perfeito. Supre o que falta, cura o que dói, resolve o que está complicado. Que a tua vontade seja feita em cada situação, que o teu nome seja glorificado em cada circunstância. Confiamos completamente em ti. Pai amado, cobre os nossos sonhos noturnos com mensagens celestiais. Que possamos dormir em paz, sabendo que tu guardas o nosso sono, conforme promete o Salmo 4, versículo 8. Fala conosco através de sonhos quando necessário. Dá-nos revelações que direcionem os nossos caminhos. Alerta-nos através de visões noturnas sobre perigos que não enxergamos. Que o descanso seja reparador, que acordemos renovados, que cada manhã seja um novo começo cheio de esperança. Senhor, cobre os nossos veículos com proteção mecânica e espiritual. Guarda os carros, motos, bicicletas e todos os meios de transporte que usamos. Que não tenham problemas no meio do caminho, que não sejam roubados ou danificados, que sirvam bem ao propósito de nos levar e trazer em segurança. Abençoa também o transporte público que muitos dependem diariamente. Pai, cobre os nossos animais de estimação com saúde e bem-estar. Essas criaturas que tu criaste e que nos fazem companhia merecem cuidado. Senhor, cobre os nossos aparelhos eletrônicos e ferramentas de trabalho com funcionamento perfeito. Computadores, celulares, máquinas e equipamentos que usamos para trabalhar e nos comunicar. Que não quebrem no momento mais importante, que não percam informações valiosas, que sirvam bem aos propósitos para os quais foram adquiridos. Dá-nos sabedoria para usar a tecnologia de forma saudável, sem vícios, sem desperdício de tempo. Pai, cobre os nossos documentos importantes com organização e segurança. Que não percamos papéis necessários, que não enfrentemos problemas burocráticos desnecessários, que tudo esteja sempre em ordem quando precisarmos. Ajuda-nos a ser responsáveis com obrigações legais, impostos, registros e tudo que precisa estar regularizado. Senhor, cobre a nossa memória com retenção do que é importante. Que não esqueçamos compromissos essenciais, datas significativas, promessas feitas. Que lembremos das tuas maravilhas, dos teus feitos poderosos, das tuas promessas fiéis. Pai Celestial, cobre os nossos hobbies e momentos de lazer com equilíbrio saudável. Ensina-nos a descansar sem culpa, a desfrutar das coisas boas da vida que tu criaste para o nosso prazer. Que saibamos separar tempo para relaxar, para nos divertir, para recarregar as energias. Mas que o lazer não se torne idolatria, que o descanso não vire preguiça, que o prazer não domine a nossa vida. Senhor, cobre as nossas redes sociais com sabedoria digital. Que não percamos horas preciosas em distrações vazias, que não nos comparemos destrutivamente com vidas editadas, que não espalhemos fake news ou conteúdos prejudiciais. Usa as nossas redes para abençoar, para edificar, para espalhar o Evangelho. Que sejamos luz também no mundo virtual. Pai, cobre os nossos vizinhos com oportunidades de conhecer o Evangelho. Dá-nos coragem para testemunhar aos que moram perto, sabedoria para construir pontes relacionais, amor genuíno pelos que ainda não te conhecem.
Senhor, cobre os estrangeiros e imigrantes com acolhimento e oportunidades. Que não sejam explorados, discriminados ou maltratados. Levanta pessoas dispostas a ajudar na adaptação, abre portas de emprego digno, facilita a regularização de documentos. Que encontrem nesta terra uma nova pátria, novas oportunidades, mas que principalmente encontrem a Ti. Pai, cobre os refugiados de guerras e perseguições com proteção e recomeço. Tantos fogem de conflitos armados, de perseguições religiosas, de situações desesperadoras. Guarda-os nas travessias perigosas, provê abrigo quando chegam, restaura a esperança roubada pela violência. Levanta nações dispostas a receber, igrejas prontas para acolher, pessoas sensíveis à dor alheia. Senhor, cobre as vítimas de violência doméstica com libertação e justiça. Mulheres, crianças e até homens que sofrem abusos dentro de casa precisam do Teu socorro urgente. Dá-lhes coragem para denunciar, protege-os dos agressores, provê abrigo seguro. Pai Celestial, cobre as pessoas em situação de rua com dignidade restaurada. Que não sejam invisíveis aos nossos olhos, que não percamos a sensibilidade diante do sofrimento humano. Levanta políticas públicas eficientes, capacita instituições de apoio, toca o coração de pessoas dispostas a ajudar. Que cada morador de rua encontre caminho de volta para uma vida digna, trabalho honesto, moradia adequada. Senhor, cobre os órfãos com famílias amorosas, que não cresçam em instituições frias, mas sim em lares cheios de afeto. Toca o coração de casais dispostos a adotar, facilita os processos burocráticos, prepara crianças e pais adotivos para essa união linda. Que nenhuma criança termine a infância sem conhecer o amor de uma família. Pai, cobre os portadores de deficiência com inclusão verdadeira. Que a sociedade se adapte para recebê-los, que tenham acesso a tudo o que precisam, que não sejam tratados com pena, mas com respeito. Senhor, cobre os portadores de doenças raras com diagnóstico correto e tratamento adequado. Muitos sofrem anos sem saber o que têm, peregrinando por médicos que não identificam o problema. Ilumina os profissionais de saúde, guia as pesquisas científicas, provê medicamentos caros. Que nenhuma vida seja perdida por falta de conhecimento médico ou recursos financeiros. Pai, cobre os transplantados e doadores de órgãos com gratidão mútua. Que haja mais doadores conscientes, que as filas de espera diminuam, que os transplantes sejam bem-sucedidos. Abençoa cada doador que numa atitude generosa salva vidas, conforta famílias que doam órgãos de entes queridos falecidos. Senhor, cobre os profissionais que trabalham em cemitérios e funerárias com paz interior. Eles lidam diariamente com a morte, consolam enlutados, preparam corpos. Guarda o coração dessas pessoas de depressão, enche-os de esperança na ressurreição, usa-os para confortar os que choram. Pai Celestial, cobre os bombeiros e socorristas com rapidez e eficiência. Quando há emergências, cada segundo conta. Dá-lhes agilidade nos resgates, precisão nos procedimentos, coragem diante do perigo. Protege-os enquanto salvam vidas, guarda-os de acidentes durante o trabalho, abençoa cada família de socorrista. Senhor, cobre os voluntários que doam tempo e talento com recompensa celestial. Tantos servem sem esperar nada em troca, movidos apenas pelo amor ao próximo. Multiplica o impacto de cada ação voluntária, supre as necessidades dos que dão generosamente, registra no céu cada ato de bondade. Pai, cobre os cientistas e pesquisadores com descobertas que beneficiem a humanidade. Que a ciência seja usada para o bem, que as pesquisas tragam curas, que as invenções melhorem a qualidade de vida.
Ilumina mentes brilhantes, financia projetos importantes, acelera descobertas que podem salvar milhões. Senhor, cobre os agricultores e pecuaristas com colheitas abundantes e rebanhos saudáveis. Que a terra produza o necessário, que as chuvas venham no tempo certo, que as pragas sejam controladas. Abençoa o trabalho no campo, valoriza quem produz alimentos, protege das dificuldades climáticas. Pai, cobre os pescadores com segurança no mar e pesca farta. Guarda-os de tempestades, protege-os de naufrágios, traz-os de volta em segurança. Que o mar seja generoso, que o trabalho seja recompensado, que as famílias tenham sustento. Senhor, cobre os motoristas profissionais com atenção constante. Caminhoneiros, taxistas, motoristas de ônibus e aplicativos passam horas no trânsito. Guarda-os do cansaço que causa acidentes, protege-os de assaltos, dá-lhes paciência no trânsito caótico, que cheguem em casa todos os dias para abraçar a família. Pai Celestial, cobre os trabalhadores noturnos com saúde preservada. Quem trabalha enquanto outros dormem enfrenta desafios únicos. Que o corpo se adapte aos horários invertidos, que o sono seja reparador mesmo durante o dia, que a saúde não seja prejudicada. Valoriza esse trabalho essencial, protege essas vidas preciosas. Senhor, cobre os desempregados com oportunidades reais. Que não percam a esperança enquanto procuram trabalho, que não se sintam inúteis ou desvalorizados. Abre portas que ninguém pode fechar. Conecta-os com empregadores certos, capacita-os para novas áreas, se necessário. Que logo possam dizer, o Senhor me deu emprego. Pai, cobre os empreendedores iniciantes com sabedoria empresarial. Começar um negócio é desafiador, exige coragem e resiliência. Guia cada decisão, conecta-os com clientes certos, protege das armadilhas comuns. Que os negócios prosperem honestamente, que gerem empregos, que abençoem comunidades. Senhor, cobre os aposentados com recursos suficientes, que não passem necessidade depois de trabalhar a vida inteira. Que a aposentadoria seja digna, que possam desfrutar dos anos finais com tranquilidade. Corrige injustiças previdenciárias, valoriza o tempo de contribuição, protege os direitos adquiridos. Pai, cobre os atletas cristãos com vitórias que glorifiquem teu nome, que usem o esporte como plataforma de testemunho, que sejam exemplos de integridade num meio competitivo, que honrem a ti com cada conquista. Protege-os de lesões graves, guarda-os de envolvimento com drogas, usa-os como influenciadores positivos. Senhor, cobre os artesãos e trabalhadores manuais com valorização justa. Que o trabalho das mãos seja reconhecido, que a arte manual não seja desvalorizada, que recebam preço justo pelo que produzem. Abençoa cada criação, multiplica as vendas, conecta-os com clientes que apreciam um trabalho de qualidade. Pai Celestial, cobre os escritores cristãos com mensagens transformadoras. Que as palavras escritas alcancem corações distantes, que os livros sejam instrumentos de cura, que os textos edifiquem multidões. Dá criatividade para escrever, disciplina para terminar projetos, portas abertas para publicação. Senhor, cobre os tradutores da Bíblia com precisão e unção. Que a palavra de Deus chegue a todos os povos no idioma materno, que as traduções sejam fiéis ao original, que nenhum povo fique sem acesso às Escrituras. Protege esses tradutores em campos perigosos, supre recursos para o trabalho, acelera a conclusão de projetos. Pai, cobre os arqueólogos bíblicos com descobertas que confirmem as Escrituras. Que cada achado arqueológico fortaleça a fé, que as evidências históricas silenciem os céticos, que a veracidade da Bíblia seja cada vez mais comprovada. Usa a ciência para validar a tua palavra. Senhor, cobre os apologistas cristãos com argumentos sólidos, que defendam a fé com sabedoria,
que respondam objeções com graça, que convençam mentes céticas sem perder o amor. Capacita-os para debates, protege-os de ataques, usa-os para fortalecer a fé de muitos. Pai, cobre os conselheiros cristãos com discernimento espiritual, que ouçam além das palavras, que percebam raízes de problemas, que ofereçam soluções bíblicas práticas, que não apenas aconselhem, mas também intercedam, que não apenas orientem, mas também amem. Senhor, cobre os compositores de hinos e músicas gospel com inspiração celestial, que componham melodias que toquem a alma, letras que ministrem cura, canções que levem multidões à presença de Deus. Protege-os da comercialização excessiva da música cristã, guarda-os da busca por fama, mantém-nos focados no propósito de adoração verdadeira. Pai Celestial, cobre os produtores de conteúdo cristão digital com alcance multiplicado. Que os vídeos, podcasts, posts e lives alcancem milhões. Que as mensagens viralizem para o bem. Que as redes sociais sejam tomadas pelo Evangelho. Protege-os de censura injusta. Multiplica seguidores genuinamente interessados. Usa a tecnologia para expandir o reino. Senhor, cobre os intercessores que oram nos bastidores com recompensa eterna. Que nunca desanimem de orar, que vejam respostas poderosas, que saibam que cada oração é ouvida e valorizada. Fortalece os joelhos que dobram diariamente, honra as lágrimas derramadas em secreto, registra cada súplica no livro celestial. Pai, cobre os jejuadores com revelações profundas. Que o jejum não seja ritual vazio, mas sim busca genuína, que traga clareza espiritual, que abra céus fechados. Protege a saúde durante jejuns prolongados, dá força para completar o propósito, recompensa a disciplina. Senhor, cobre os que praticam hospitalidade com recursos multiplicados. Que nunca falte alimento para servir, que a casa esteja sempre aberta para receber, que o dom de hospitalidade abençoe muitos. Multiplica o pão e o peixe de quem compartilha generosamente. Pai, cobre os que visitam enfermos e presos com proteção e impacto. Que não contraiam doenças em hospitais, que não sejam afetados negativamente pelo ambiente prisional. Que cada visita leve consolo, esperança e a presença de Cristo. Senhor, cobre os que sustentam financeiramente a obra missionária com provisão abundante. Que nunca lhes falte para dar, que a generosidade seja recompensada, que vejam frutos eternos do investimento no reino. Multiplica os recursos dos dizimistas e ofertantes fiéis. Pai Celestial, cobre os novos convertidos com crescimento espiritual sólido, que não sejam enganados por falsas doutrinas, que encontrem igrejas saudáveis, que tenham mentores maduros. Protege a fé recém-nascida de ataques do inimigo, rega a semente plantada, faz crescer raízes profundas. Senhor, cobre os que estão voltando para Ti depois de se desviarem com restauração completa. Que não carreguem vergonha do passado, que sejam recebidos de braços abertos pela Igreja, que experimentem o amor do Pai, que celebra o retorno do Filho pródigo. Restaura os anos que o gafanhoto comeu. Pai, cobre os que lutam contra dúvidas de fé com esclarecimento amoroso. Que encontrem respostas satisfatórias, que a fé seja fortalecida através das dúvidas honestas, que não sejam julgados por questionar. Manda mestres pacientes que expliquem, livros que esclareçam, experiências que confirmem. Senhor, cobre os que enfrentam crises de identidade com revelação de quem são em Ti. Que encontrem valor na identidade de filhos amados, que não busquem validação no mundo, que descubram o propósito único para o qual foram criados. Revela a cada um: você é precioso aos meus olhos. Pai,
Cobre os perfeccionistas com graça para aceitar imperfeições, que não se destruam buscando padrões impossíveis, que aprendam que perfeição não é exigência para amor. Liberta-os da prisão da performance, ensina-os a descansar na graça. Mostra-lhes que são amados não pelo que fazem, mas pelo que são. Senhor, cobre os que sofrem de solidão com comunhão verdadeira. Conecta-os com pessoas genuínas, integra-os em comunidades acolhedoras, cura a dor do isolamento, que ninguém se sinta sozinho quando tem a Ti e ao corpo de Cristo. Pai Celestial, cobre os que carregam segredos pesados com libertação através da confissão, que encontrem pessoas confiáveis para compartilhar, que experimentem o alívio de tirar o peso, que recebam ajuda adequada, que segredos que prendem sejam expostos à luz curadora. Senhor, cobre os que têm dons espirituais não desenvolvidos com oportunidades de uso. Que descubram os talentos que Tu plantaste, que encontrem onde exercê-los, que sejam treinados e capacitados. Que nenhum dom fique enterrado, que cada talento seja multiplicado. Pai, cobre os que sentem chamado missionário com confirmação clara. Que não haja dúvidas sobre a direção, que as portas se abram sobrenaturalmente, que o sustento seja garantido. Envia obreiros para a seara. Levanta uma geração apaixonada por missões. Senhor, cobre os que enfrentam batalhas espirituais intensas com vitória assegurada. Que usem toda a armadura de Deus conforme Efésios capítulo 6, que resistam firmes na fé, que vejam o inimigo fugir. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Pai, cobre os que estão em provações longas com perseverança renovada. Que não desmaiem no meio da caminhada, que mantenham a fé quando tudo parece perdido, que vejam o propósito divino no processo. Que a provação produza caráter aprovado e esperança que não decepciona. Senhor, cobre todos nós com a certeza de que Tu estás no controle. Que durmamos em paz, sabendo que o Criador do Universo cuida de cada detalhe das nossas vidas. Que acordemos amanhã com a mesma certeza de que Tu és fiel. Que vivamos cada dia cobertos pelo Teu amor, protegidos pelo Teu poder, guiados pela Tua sabedoria. Pai Celestial, cobre esta oração com Teu selo de aprovação. Que cada palavra pronunciada aqui seja estabelecida no céu. Que cada pedido feito seja atendido segundo a Tua vontade perfeita. Que cada pessoa que orou seja tocada poderosamente. Registra esta oração no Teu memorial. Envia anjos para executar as ordens celestiais. Manifesta o Teu poder na vida de cada intercessor. Que ao terminarmos esta oração, não sejamos os mesmos. Que algo tenha mudado no mundo espiritual. Que vitórias já estejam decretadas. Confiamos que Tu ouviste, cremos que Tu respondes. Esperamos ver a manifestação das respostas. Tudo isto pedimos, clamamos e declaramos no nome poderoso, no nome vitorioso, no nome que está acima de todo nome, o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Pai amado, ao encerrarmos esta oração poderosa baseada no Salmo 59, queremos Te agradecer por cada promessa que está contida nesta palavra. Obrigado porque Tu és o nosso refúgio nas tempestades, a nossa fortaleza nos dias de angústia, o nosso socorro sempre presente quando tudo parece desmoronar. Gratidão imensa por nunca nos abandonares, por estares conosco em cada vale escuro, por transformares as nossas lágrimas em testemunhos de vitória. Senhor, obrigado porque a Tua cobertura não é apenas uma proteção física, mas também espiritual, emocional e eterna. Que possamos viver cada dia conscientes desta verdade maravilhosa. Estamos debaixo das asas do Altíssimo, cobertos pelo Seu poder infalível. Que esta certeza transforme a maneira como enfrentamos os desafios, como enxergamos os problemas, como reagimos às crises.
Quando o inimigo vier como uma inundação, lembremos que o Espírito do Senhor levantará um estandarte contra ele, conforme promete Isaías, capítulo 59, versículo 19. Pai, que esta oração não termine aqui, mas continue ecoando nos céus, produzindo frutos eternos. Senhor, obrigado porque podemos começar cada manhã com a confiança de que Tu renovas as Tuas misericórdias sobre nós. Conforme está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, as Tuas misericórdias são novas cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. Que possamos acordar todos os dias lembrando desta verdade preciosa, iniciando cada amanhecer com gratidão e expectativa do que farás. Pai, obrigado, porque não precisamos carregar os fardos sozinhos, porque podemos lançar sobre Ti toda a ansiedade, pois Tu cuidas de nós conforme promete. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Que esta oração tenha nos ensinado a entregar tudo nas Tuas mãos, a confiar completamente no Teu cuidado paternal, a descansar na certeza de que Tu tens o controle de todas as coisas. Senhor, obrigado, porque a Tua cobertura não depende dos nossos méritos, mas sim da Tua graça imensurável. Não somos cobertos porque somos bons o suficiente, mas porque Tu és misericordioso. Pai amado, obrigado porque a nossa esperança não está nas circunstâncias, mas em Ti. Quando tudo ao redor desmorona, quando as notícias são desanimadoras, quando os problemas parecem não ter solução, ainda assim temos uma âncora firme, a certeza de que Tu és Deus e nada foge ao Teu controle. Senhor, que possamos viver com esta perspectiva eterna, enxergando além do momento presente, confiando que Tu estás escrevendo uma história linda, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. Pai, obrigado porque Tu transformas maldições em bênçãos, tragédias em testemunhos, fracassos em aprendizados. O que o inimigo planejou para mal, Tu revertes para bem, conforme fizeste na vida de José do Egito. Que tenhamos esta confiança. Nada do que passamos será desperdiçado. Tudo será usado para o Teu propósito glorioso. Senhor, obrigado porque podemos descansar sabendo que Tu peleja por nós. Não precisamos lutar nossas batalhas com força própria. Não precisamos nos vingar dos inimigos. Pai Celestial, obrigado porque Tu ouves as orações dos Teus filhos. Cada súplica que sobe até Ti é registrada, cada lágrima derramada é guardada no Teu odre, conforme menciona o Salmo 56, versículo 8. Nada do que oramos é esquecido ou ignorado. Senhor, que esta certeza nos incentive a orar sempre, a nunca desanimar na intercessão, a perseverar buscando a Tua face. Que desenvolvamos vida de oração consistente, não apenas nos momentos de crise, mas em todos os dias. Pai, obrigado, porque Tu não apenas ouves, mas também respondes. Ainda que a resposta demore, ainda que venha de forma diferente do esperado, Tu sempre respondes no tempo perfeito e da maneira mais sábia. Que tenhamos paciência para esperar, fé para crer, humildade para aceitar a Tua vontade. Senhor, obrigado, porque enquanto esperamos a resposta, Tu trabalhas em nós. O tempo de espera não é tempo perdido, mas sim período de preparação, amadurecimento, fortalecimento da fé. Pai amado, obrigado porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, conforme declara Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Em mundo de tantas mudanças, de tanta instabilidade, Tu permaneces constante, fiel, imutável. Que possamos encontrar segurança nesta verdade, ancorando a nossa vida na rocha firme que é Cristo Jesus. Senhor, que esta oração tenha marcado um novo começo para muitos. Que hoje seja o primeiro dia de uma nova história, o início de uma caminhada transformada, o ponto de virada esperado há tanto tempo.
Pai, obrigado porque Tu és Deus de recomeços, de novas oportunidades, de restaurações impossíveis. Não importa quantas vezes falhamos, Tu sempre estás disposto a nos levantar novamente. Senhor, obrigado porque o Teu amor é incondicional. Não amamos porque somos amáveis, mas porque Tu és amor. Este amor não muda conforme o nosso desempenho, não diminui quando erramos, não acaba quando decepcionamos. Pai Celestial, obrigado porque através desta oração muitos encontraram consolo. Corações aflitos foram consolados, mentes angustiadas encontraram paz, espíritos abatidos foram reanimados. Que o consolo recebido seja compartilhado, que possamos consolar outros com o consolo que recebemos de Ti, conforme ensina 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Senhor, obrigado porque Tu usas pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Que possamos estar disponíveis para ser instrumentos nas Tuas mãos, dispostos a servir, prontos a obedecer. Usa-nos para levar esperança aos desesperados, cura aos feridos, salvação aos perdidos. Pai, obrigado porque a oração muda coisas. Não é apenas exercício espiritual vazio, mas sim arma poderosa que derrota inimigos, move montanhas, abre céus fechados. Que nunca subestimemos o poder da oração, que nunca deixemos de orar, que façamos da intercessão um estilo de vida. Senhor, obrigado porque Tu nos deste acesso direto à Tua presença através de Jesus Cristo. Não precisamos de intermediários humanos, não dependemos de rituais complicados. Podemos chegar confiadamente ao trono da graça, conforme nos convida Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Que usemos este privilégio diariamente, que vivamos em comunhão constante contigo. Pai, obrigado porque prometeste estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, conforme garantiu Jesus em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Nunca estamos sozinhos, nunca somos abandonados, sempre temos a Tua companhia. Que esta verdade nos conforte nos momentos de solidão. Senhor, obrigado porque Tu tens planos de paz e não de mal para nós. Planos de nos dar esperança e futuro, conforme promete Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Quando o futuro parece incerto, quando não sabemos o que virá, podemos confiar que Tu já preparaste o caminho. Pai amado, obrigado porque nada pode nos separar do Teu amor. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, conforme declara Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39. Que vivamos seguros neste amor inabalável. Senhor, obrigado porque Tu és refúgio para os oprimidos, refúgio nas angústias, conforme afirma o Salmo 9, versículo 9. Quantas vezes corremos para Ti desesperados e encontramos abrigo seguro, paz inexplicável, soluções sobrenaturais. Que nunca esqueçamos de correr primeiro para Ti, em vez de tentar resolver tudo sozinhos. Pai, obrigado, porque Tu és galardoador dos que Te buscam, conforme está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Cada esforço de buscar a Tua face é recompensado, cada sacrifício feito pelo reino é registrado, cada ato de obediência é valorizado. Senhor, obrigado porque Tu és compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, conforme repete o Salmo 145, versículo 8. A Tua paciência conosco é infinita. A Tua misericórdia se renova constantemente, a Tua bondade nos persegue todos os dias da nossa vida. Pai, obrigado porque Tu não nos tratas segundo os nossos pecados, nem nos retribuis conforme as nossas iniquidades, conforme garante o Salmo 103, versículo 10. Se recebêssemos o que merecemos, estaríamos perdidos. Mas Tu nos dás graça sobre graça, perdão sobre perdão,
chances sobre chances. Senhor, obrigado porque Tu és justo juiz que defende a causa dos oprimidos. Quando somos injustiçados, quando somos caluniados, quando somos tratados injustamente, podemos entregar a causa nas Tuas mãos, confiando que farás justiça no tempo certo. Pai Celestial, obrigado porque Tu és Deus que vê. El Roi, conforme declarou Agar no deserto, vês cada lágrima escondida, cada dor silenciosa, cada luta solitária. Nada escapa aos Teus olhos, ninguém passa despercebido. Que esta verdade conforte os que se sentem invisíveis. Senhor, obrigado porque Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Proveste o cordeiro no lugar de Isaque, provês o pão nosso de cada dia. Proverás tudo o que necessitamos, segundo as Tuas riquezas na glória. Que nunca duvidemos da Tua capacidade de suprir. Pai, obrigado porque Tu és Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Vais à frente nas batalhas, levantas estandarte contra o inimigo, garantes vitória aos que confiam em Ti. Que marchemos confiantes, sabendo que a batalha pertence ao Senhor. Senhor, obrigado porque Tu és Jeová Shalom. O Senhor é paz. Em mundo de tanto caos, de tanta violência, de tanta perturbação, Tu ofereces paz que excede todo entendimento. Pai amado, obrigado porque Tu és Jeová Ra, o Senhor é o meu pastor. Como bom pastor, Tu nos guias a pastos verdejantes, nos levas a águas tranquilas, restauras a nossa alma conforme declara o Salmo 23. Que nunca nos afastemos do Teu rebanho, que sempre sigamos a Tua voz. Senhor, obrigado porque Tu és Jeová Shammah. O Senhor está presente, onde quer que estejamos, em qualquer situação que enfrentemos, Tu estás lá. Tua presença nos acompanha, Tua glória nos envolve, Teu Espírito nos habita. Pai, obrigado porque Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Estavas lá quando tudo começou, estarás lá quando tudo terminar. A história humana está nas Tuas mãos, o destino eterno é determinado por Ti. Que vivamos com perspectiva eterna, valorizando o que realmente importa. Senhor, obrigado porque Tu és o caminho, a verdade e a vida, conforme Jesus declarou em João capítulo 14, versículo 6. Em mundo de tantos caminhos confusos, de tantas verdades relativas, de tanta morte espiritual, Tu ofereces direção clara, verdade absoluta, vida abundante. Pai, obrigado porque Tu és a luz do mundo que dissipa todas as trevas. Onde há escuridão de pecado, Tu trazes luz de santidade. Onde há trevas de ignorância, Tu trazes luz de conhecimento. Onde há sombras de medo, Tu trazes luz de coragem. Senhor, obrigado porque Tu és a ressurreição e a vida. Por causa de Ti, a morte não tem a última palavra, o túmulo não é o fim, a esperança além desta vida. Que vivamos com a certeza da ressurreição, preparando-nos para a eternidade. Pai Celestial, obrigado porque Tu és o pão da vida que sacia toda fome espiritual. Quem vem a Ti nunca mais terá fome. Quem crê em Ti nunca mais terá sede, conforme prometeu Jesus em João capítulo 6, versículo 35. Que busquemos satisfação apenas em Ti, não nas coisas vazias deste mundo. Senhor, obrigado porque Tu és a videira verdadeira e nós somos os ramos. Separados de Ti nada podemos fazer, mas permanecendo em Ti, produzimos muito fruto, conforme ensina João, capítulo 15. Que mantenhamos conexão vital contigo, que a seiva da Tua vida flua constantemente em nós. Pai, obrigado porque Tu és o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Não és mercenário que foge quando vem o lobo. Deste Tua própria vida para nos salvar, pagaste o preço mais alto para nos resgatar. Que nunca esqueçamos o valor que temos aos Teus olhos. Senhor, obrigado porque Tu és a porta das ovelhas. Quem entra por Ti será salvo, entrará e sairá, e achará pastagens conforme promete João, capítulo 10, versículo 9.
Que entremos pela porta certa, que sigamos o caminho verdadeiro, que não nos desviemos para atalhos perigosos. Pai, obrigado porque Tu és Emanuel, Deus conosco. Não és Deus distante, indiferente, inacessível. Desceste até nós, tornaste-te um de nós, habitaste entre nós. Que esta proximidade divina nos encha de gratidão e reverência. Senhor, obrigado porque Tu és o leão da tribo de Judá e também o Cordeiro de Deus. Tens majestade de leão, mas mansidão de cordeiro. Tens poder para destruir, mas escolheste morrer em nosso lugar. Que tremenda combinação de força e amor, Pai amado. Obrigado porque Tu és advogado que intercede por nós junto ao Pai. Quando o acusador nos condena, Tu nos defende. Quando Satanás aponta os nossos pecados, Tu mostras o Teu sangue que nos purificou. Que alívio saber que temos defensor tão poderoso. Senhor, obrigado porque Tu és sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas, pois também foste tentado em todas as coisas, mas sem pecado, conforme declara Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Entendes as nossas lutas, porque experimentaste tentações humanas. Pai, obrigado, porque Tu és Rei dos reis e Senhor dos senhores. Todo joelho se dobrará diante de Ti, toda língua confessará que Tu és o Senhor. Que vivamos hoje em submissão voluntária ao Teu reinado, antecipando o dia quando todos reconhecerão a Tua soberania. Senhor, que ao sairmos desta oração sejamos diferentes. Que algo tenha mudado em nós, que a fé tenha sido fortalecida, que a esperança tenha sido renovada, que o amor tenha sido reavivado. Que não voltemos à rotina como se nada tivesse acontecido, mas sim conscientes de que estivemos na presença do Altíssimo. Pai, que esta oração produza frutos duradouros. Que não seja apenas emoção passageira, mas sim transformação permanente. Que as verdades aqui declaradas se estabeleçam nos nossos corações. Que as promessas aqui reivindicadas se manifestem nas nossas vidas. Que a cobertura aqui pedida permaneça sobre nós. Senhor, que possamos viver cada dia cobertos pelo Teu poder, conscientes da Tua proteção, confiantes na Tua provisão. Que acordemos todas as manhãs, lembrando que somos guardados pelo Deus do universo, que caminhemos durante o dia protegidos por anjos, que durmamos à noite descansando na Tua paz. Tudo isto pedimos, declaramos e cremos em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, se sentiste a presença de Deus enquanto oravas, eu te convido a fazer algo muito importante agora. Primeiro, escreve Amém nos comentários como declaração de fé, concordando com tudo o que foi orado aqui. Segundo, compartilha este vídeo com alguém que precisa ser coberto pelo poder de Deus hoje. Pode ser um familiar que enfrenta batalhas difíceis, um amigo que está desanimado, um irmão na fé que necessita de encorajamento. Terceiro, se ainda não és inscrito neste canal, clica no botão de inscrição agora mesmo. Aqui tu encontrarás diariamente mensagens que edificarão a tua fé, orações poderosas que transformarão a tua vida, palavras de esperança que sustentarão a tua caminhada. Não percas a oportunidade de começar todos os dias conectado com Deus através destas devocionais. E agora recebe esta bênção. Que o Senhor Jesus Cristo te cubra hoje e sempre com o seu poder infalível. Que nenhuma arma forjada contra ti prospere. Que todos os planos do inimigo sejam desfeitos. Que as bênçãos de Deus te alcancem onde quer que estejas. Que a paz que excede todo entendimento guarde o teu coração e a tua mente. Que a alegria do Senhor seja a tua força. Que a graça de Deus te sustente em cada desafio. E que ao final desta jornada terrena possas ouvir do Mestre: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Vai em paz, coberto pelo poder do Altíssimo. Amém e amém.